137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 3 andares completos. Essas foram as medidas que Deus entregou a Noé, diretas, exatas e sobrenaturalmente específicas. A ordem era clara: faz para ti uma arca. E a partir dessa palavra começava uma das maiores construções da história da humanidade. A Bíblia revela o tamanho da arca, o material e o propósito. Mas transformar essa ordem em madeira, vigas e estrutura exigia muito mais do que força. Exigia fé. E tudo começou por algo que muita gente ignora: o terreno. Uma estrutura com 137 metros de comprimento não poderia ser levantada em qualquer lugar. Era necessário um espaço amplo, firme, estável, longe de encostas perigosas e perto das florestas de cipreste, de onde sairia a madeira. Agora imagine Noé caminhando por aquele lugar, observando o solo, testando a firmeza da terra, analisando a proximidade das árvores e pensando no acesso. Sem máquinas, sem engenheiros, sem mapas, apenas discernimento, sabedoria prática e fé. Quando encontrou o local certo, começou a primeira etapa da obra, e ela não tinha nada de gloriosa aos olhos humanos. Era preciso remover pedras enormes, arrancar raízes profundas, nivelar o chão e compactar a terra para preparar uma base capaz de sustentar toneladas de madeira. Tudo isso com ferramentas simples. Mas havia um problema ainda maior. No mundo antediluviano, a umidade subia da própria terra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 6, que uma neblina subia do solo e regava toda a superfície. Isso significa que o terreno era naturalmente úmido, e solo úmido pode virar lama. Ferramentas afundam, madeira absorve água e o chão perde estabilidade. Então, muito provavelmente, Noé abriu pequenos canais ao redor da construção, criando desvios para impedir que a água natural do solo encharcasse o canteiro. Não era chuva descendo do céu, era a própria terra liberando umidade. Enquanto ele trabalhava, as pessoas passavam, observavam e comentavam. Alguns riam, outros zombavam, porque para os olhos humanos aquilo não fazia sentido. Mas Noé não construía baseado na lógica dos homens. Ele construía baseado na voz de Deus. Quando o terreno ficou firme, plano e seco o suficiente, um novo desafio apareceu: a madeira. A Bíblia diz: faz a arca de madeira de cipreste. E ciprestes não eram árvores pequenas. Eram árvores grandes, pesadas, resistentes, perfeitas para uma construção daquela dimensão. Derrubar uma única árvore dessas com ferramentas rudimentares já exigia força, paciência e persistência. Derrubar centenas era uma missão diária. Golpe após golpe, tronco após tronco, Noé e seus filhos trabalhavam até ouvir o estrondo da árvore caindo. Mas nem isso encerrava o serviço, porque depois de derrubar ainda era preciso transportar. Levar troncos gigantes até o local da obra. A solução mais provável era mesmo usada por povos antigos: rolos de madeira. Troncos menores eram colocados por baixo dos maiores, e com cordas e alavancas, eles puxavam lentamente, movendo toneladas de madeira alguns metros por vez. Quando o tronco avançava, os rolos de trás eram colocados novamente na frente. Era lento, pesado, cansativo e arriscado, mas cada tronco transportado era mais um passo de obediência, porque quem recebe uma direção de Deus não trabalha só pelo que vê, trabalha pelo que crê. Enquanto tudo isso acontecia, os moradores da região viam aquela movimentação estranha: homens carregando troncos enormes em direção a um terreno gigantesco. Era natural que zombassem, era esperado que duvidassem, mas nada disso parava Noé, porque ele não era movido pela opinião humana, e sim pela instrução divina. Quando a madeira começou a se acumular no terreno, chegou a hora da parte mais complexa da obra: erguer a estrutura. Agora já não era só cortar e carregar. Agora era preciso levantar uma construção colossal, capaz de permanecer firme na maior catástrofe da história. Para isso, tudo precisava começar pela base, pela espinha dorsal da embarcação, a quilha. A Bíblia não descreve esse processo em detalhes, mas qualquer construtor antigo entenderia que uma obra daquele tamanho exigia uma viga central extremamente robusta, capaz de sustentar o casco, os 3 andares e toda a carga que viria depois. Só que havia um detalhe impossível de ignorar: nenhuma árvore teria 137 metros de comprimento. Isso significa que Noé precisou unir várias vigas enormes, uma após a outra, formando uma linha contínua, reta e firme. Era um trabalho que exigia precisão, técnica e paciência. Essas vigas provavelmente eram ajustadas com encaixes de madeira, sistemas antigos que, quando bem feitos, se tornavam extremamente resistentes. Depois, cavilhas e estacas de madeira dura travavam cada união. Quando a quilha ficou pronta, veio outro momento impressionante: levantar as costelas da arca.
As costelas eram vigas arqueadas que subiam pelas laterais e davam forma ao casco. Para isso, precisavam ser encaixadas com precisão. Então Noé e seus filhos fizeram aquilo que construtores antigos sabiam fazer muito bem. Criaram encaixes sob medida, cuidadosamente talhados, para que as vigas se curvassem e se ajustassem ao formato da embarcação. E, à medida que essas costelas se erguiam, a arca começava a aparecer diante dos olhos. Imagine a cena: vigas enormes sendo levantadas com cordas grossas, alavancas e pura força humana. Noé e seus filhos puxando, alinhando, corrigindo e observando cada detalhe, porque se uma única peça ficasse fora do lugar, todo o equilíbrio da estrutura seria comprometido. Por isso, eles provavelmente usavam cordas esticadas como referência, pedras como prumo e repetiam o processo inúmeras vezes. Pouco a pouco, o esqueleto da arca ia tomando forma. A visão devia ser impressionante. Uma estrutura gigantesca de madeira surgindo em um lugar onde não havia mar, do tamanho de um prédio, feita com ferramentas simples, mãos humanas e uma ordem vinda do céu. Mas ainda faltava um passo decisivo: selar a arca. Porque não bastava ser grande, não bastava ser forte, ela precisava ser impermeável. E Deus foi claro: betumarás a arca por dentro e por fora. O betume, uma resina retirada da terra, precisava ser aquecido, engrossado e aplicado ainda quente, criando uma camada resistente sobre a madeira. Mas selar apenas por fora não seria suficiente. A madeira absorve umidade, e qualquer infiltração poderia comprometer tudo. Então Noé e seus filhos passaram dias, talvez semanas, cobrindo cada rachadura, cada junta e cada fenda, por dentro e por fora. Cada camada precisava secar antes de receber a próxima, e qualquer falha poderia colocar a obra inteira em risco. Quando a última parte foi selada e endurecida, a arca deixava de ser apenas uma estrutura de madeira. Agora ela era um abrigo preparado para enfrentar algo que nunca havia acontecido antes. O passo seguinte seria tão importante quanto o lado de fora: organizar o interior. A Bíblia diz: farás compartimentos na arca. Isso mostra que a arca não era um espaço vazio. Ela era dividida, organizada e planejada. Havia 3 andares e compartimentos internos. A Bíblia não detalha exatamente o layout, mas a organização mais lógica seria distribuir os animais conforme o peso e o tamanho. No andar inferior, os animais mais pesados. No andar do meio, os de porte médio. No andar superior, as aves e os animais menores. Essa divisão fazia sentido para manter a estabilidade da embarcação. Os compartimentos eram indispensáveis, porque sem eles haveria caos. Predadores atacariam presas, animais se feririam e doenças se espalhariam. Então Noé provavelmente construiu divisórias simples, mas fortes o suficiente para manter cada espécie em seu espaço. A ventilação também era vital. A Bíblia diz: farás uma abertura de um côvado por cima. Isso sugere uma abertura contínua logo abaixo da cobertura, mas para ventilar 3 andares inteiros, é plausível imaginar pequenas aberturas laterais protegidas, saliências impedindo a entrada de água e corredores internos ajudando a circulação do ar. Sem ventilação, os gases produzidos pelos animais se tornariam perigosos. E ainda havia outro desafio: o alimento. A Bíblia diz: levarás contigo alimento para ti e para eles. Isso significava estocar uma enorme quantidade de suprimentos: feno, grãos, frutos secos, raízes e água em recipientes. Áreas inteiras da arca precisavam ser reservadas para isso, tudo organizado e protegido da umidade. A arca não era apenas um barco, era praticamente uma cidade flutuante. Também havia a questão dos dejetos. Uma solução plausível seria pisos levemente inclinados, canais simples de drenagem e pequenas saídas laterais para o escoamento dos líquidos. Quando cada espaço da arca ficou pronto, Noé se aproximou de um dos pontos mais delicados de toda a construção: a porta. Grande o suficiente para receber animais de vários portes, mas forte o bastante para não comprometer a estrutura. Era o ponto mais vulnerável da arca e, ao mesmo tempo, o mais simbólico, porque Noé construiu, mas Deus fechou a porta. Antes da chegada dos animais, Noé ainda testou vigas, verificou o betume, observou rachaduras e reforçou encaixes. Então aconteceu o sobrenatural: os animais vieram até ele. Não foram caçados, não foram arrastados, não chegaram em desordem. Vieram em pares, como se uma mão invisível guiasse cada espécie. Quando todos entraram, os animais, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, a obediência estava completa. Então começou a fase mais desafiadora: sobreviver dentro da arca durante o dilúvio. Com a porta selada pela mão de Deus,
Um silêncio tomou conta do interior. Do lado de fora, o mundo seguia como se nada fosse acontecer. Mas então romperam-se as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas dos céus. A terra tremeu, a chuva caiu pela primeira vez, e as águas subiram até que a arca começou a flutuar. O que antes parecia loucura agora se revelava o único refúgio. Durante longos dias e meses, Noé e sua família alimentaram os animais, mantiveram a ordem e esperaram. Até que Deus fez as águas baixarem. A arca repousou, Noé soltou o corvo, depois a pomba, e o sinal do recomeço veio com uma folha de oliveira. Quando finalmente saiu da arca, Noé ergueu um altar ao Senhor. Então Deus estabeleceu sua aliança e colocou o arco-íris no céu como sinal de promessa. A arca cumpriu sua missão e ficou para sempre como testemunho de que Deus preserva aqueles que confiam em sua voz.